E hoje a nossa irmã Dilma, trabalhadora da casa, palestrante, vai fazer a palestra para nós. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. A paz do nosso Mestre Jesus nos envolva em nossos pensamentos e em nossos sentimentos, para que nós possamos levar daqui, né, aquilo que viemos buscar. De repente não vamos levar aquilo que queremos, nós vamos levar aquilo de que necessitamos. A Casa Espírita, de antemão, como um hospital que é, já tem o amparo divino e através dos seus mensageiros já prepara para cada um de nós aquilo que necessitamos. Nós temos que estar abertos para isso. A mente tem que estar mais apaziguada, deixar os problemas lá fora, para que nós possamos realmente sintonizar com essa energia e levar daqui aquilo de que necessitamos. Eu diria que hoje o que mais nós necessitamos é a paz, né? Acalmar o coração diante de tanta tribulação, de tantas coisas que vemos, ouvimos, enxergamos e que vai, né, nos contaminando, nos adoecendo, tirando a nossa paz. E é importante que nós busquemos essa paz para que possamos realmente, né, aprender essa doutrina, aprender a fala do nosso Mestre Jesus para o nosso dia a dia. Então o tema que nós estamos trazendo aqui é autoestima e espiritualidade. Se fala muito de autoestima, né? Ah, fulano tem autoestima baixa, tem autoestima alta, e assim vai, mas poucos de nós sabemos realmente o que é autoestima. Outra coisa que nós falamos também é de espiritualidade, né? Quando nós falamos da espiritualidade, nós também gostamos de pensar num sentimento de religiosidade. Nós estamos falando um pouco sobre isso. Vamos entender um pouquinho de autoestima antes de nós começarmos aqui. Nós acreditamos que a autoestima é aquela pessoa que anda bem arrumada, bonita, sabe, que chega chegando em qualquer lugar, né? E de nossa, a pessoa tem uma autoestima, nossa, a minha é terrível. Mas nós acreditamos que a autoestima tem tudo a ver com aquilo que a pessoa aparenta, que a pessoa mostra, ou que a pessoa até acredita que é. Mas a autoestima não é bem isso. Por isso que nós vemos muitas das pessoas correndo atrás de uma autoestima sem saber muito bem o que está buscando. Porque a autoestima tem a ver com o conceito que eu tenho sobre mim. Muda tudo, né? Não adianta eu ir no salão, fazer mudanças e não sei o que, malhar, dizer, agora minha autoestima vai melhorar. Não. Porque a autoestima é o conceito que eu tenho sobre mim. Então aquela pessoa que olha para si e diz assim, eu não sou boa em nada mesmo, eu nunca vou chegar lá, porque eu sou muito burro, porque eu sou muito descuidado, porque eu nunca. Então sempre vai usar essas palavras, nunca, nada, não é possível, não vou chegar lá, não vou alcançar. Pode ser maravilhosa. E é interessante quando a gente trabalha com pessoas em um consultório, né? Chega aquela pessoa maravilhosa, senta ali, baixa a autoestima. Quer dizer, o conceito que ela tem sobre ela é um conceito extremamente negativo. E nós, às vezes, não entendemos que esse conceito ou essa autoestima tem a ver com a nossa espiritualidade. Não é religião. Espiritualidade é um sentimento. E esse sentimento, ele começa a partir do momento que eu faço paro, né, acalmo os pensamentos e mergulho em mim mesmo. Porque a pergunta primeira que temos que responder, né? Quem sou eu? Com coisas que nós normalmente não fazemos. Então nós vamos trabalhar esse tema autoestima e espiritualidade para nós entendermos um pouquinho. Então a autoestima, definida como a aceitação que o indivíduo tem de si mesmo, é um conjunto de crenças que alimentamos em relação a nós mesmos, influenciando consideravelmente a maneira de nos percebermos interna e externamente. Uma coisa é quem eu sou, outra coisa é aquilo que eu vejo de mim, como eu me vejo. Estou ficando velha, acabada. Não é?
Eu digo, velho é sapato, que fica velho a gente joga fora. Mas a gente nunca fica velho. A gente fica mais experiente. Não muda o conceito que eu tenho sobre mim? Atrás de todo conceito negativo, nós vamos gerando uma energia que vai nos adoecendo. Por isso nós vemos hoje tantas questões ligadas à depressão, fobias, ansiedade, suicídios, que são consequências da baixíssima autoestima. Então, a aceitação que o indivíduo tem de si mesmo. Eu quero ser a vida do outro. Eu quero ser como o outro. Não. Eu amo a pessoa que eu sou. Olha a sabedoria do nosso Mestre Jesus, quando ele diz que nós devemos amar a nós mesmos do jeitinho que nós somos. Ah, não, eu quero ser como fulano, ciclano. Queremos viver a vida do outro. Queremos... Nós vamos fazer aqui uma observação, mas só para o nosso entendimento. Michael Jackson. Né? Michael Jackson, para quem acompanhou, quem não sabe, mas assim sabe. Acredito que nem sabe, mas vamos dizer assim. Nasceu um menino, né, preto, cantando, que era uma maravilha, uma voz. À medida que o tempo foi passando, foi mudando. Foi buscando aquilo que chama de um alter ego, não aceitando a si mesmo. E daí nós vamos pensar, ele tinha poder e dinheiro? Muito, mas não tinha o principal. Que é justamente o que leva a pessoa nessa busca de tentar ser quem não é, ou seja, não aceitando quem se é, não amando quem se é, nós vamos buscar sempre formas de sufocar aquele sentimento negativo que eu tenho acerca de mim mesmo e me perco no caminho. Então nós temos que ter um cuidado quando nós começamos a olhar muito para fora, querer buscar para nós algo que não nos pertence, ou que nós queremos ser e não somos, porque daí nós adoecemos. Amar a si mesmo, eu digo que é uma fórmula, numa frase, uma frase que te leva à felicidade é essa: ame a si mesmo. Porque você é um ser que foi feito do amor, do amor do nosso Pai. Então a forma, tudo, o contexto que eu vivo, tudo faz parte desse amor que me ofereceu, e aí eu tenho que seguir o meu caminho, amando. Por quê? Porque eu sempre digo, Deus parou tudo que estava fazendo para me criar. Não é motivo para a gente ser feliz? Mas é, né? Nós não temos nem o direito de reclamar. E aqui, olha só. Né? Olha aqui, ó. Eu acho tão bonita aquela imagem ali, né? Então vai dizer assim: o complexo de inferioridade é uma matriz psicológica que se constrói na infância e levamos para a fase adulta. Então nós vamos pensar que aqui nessa aqui o indivíduo se vê grande, mas ele olha aqui pequeno. Não acreditar em si mesmo. Nós temos dificuldade de acreditar em nós mesmos. Esse já é o primeiro passo. Por quê? Pelas crenças que nós carregamos. Qual é a primeira palavra que a criança aprende? Não. A gente já vai, não suba, não pegue, não isso, não é verdade? É a primeira palavra. Nós, às vezes, exageramos na dose, porque queremos proteger tanto e que não deixamos, às vezes, que a criança tenha a experiência dela. E a palavra não. E daí o pior, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você é isso, você é aquilo. E é verdadeiro. Às vezes nós não paramos para pensar naquilo que dizemos para uma criança. E aí ela cresce. Aquela fala do você não consegue, você não pode, você é burro, você é isso, você é aquilo, gera um eco interior. É um eco. Quando crescemos, queremos fazer algo, agora sim vou fazer, mas daqui a pouco já vem uma... Não, mas você não vai conseguir. Esse eco interno, por mais nós tenhamos a capacidade, mas faz isso aqui.
que nós nos vejamos como pequenininho, frágil, incapaz. Porque esse eco interno virou uma crença sobre mim. Mas por que ela fica tão enraizada? Porque nós não sabemos por que estamos aqui. Quem sou eu? Qual é o propósito da vida? Porque nós nos afastamos da nossa espiritualidade. Alimenta-se de uma autodesvalorização tão intensa, sentindo-se feio e inferior, em virtude de características que não aceita em si mesmo. Um sinal, a estatura, o cabelo, forma física, temperamento, competência. O cirurgião plástico que diz assim, que há pessoas que vão no consultório dele e já levam a fotografia do artista. Eu quero o meu nariz igual dele. Eu quero a minha orelha igual a dele. Não, eu quero que você deixe a minha testa igual. Mas é o que está acontecendo, gente. É o que está acontecendo. Nós estamos simplesmente buscando os chamados alter ego. O que é o alter ego? Eu quero ser parecido com aquele. Por exemplo, aquelas pessoas que querem ser o super-homem. Então, o que ele faz? Tem um cidadão que faz cirurgia para ser igual ao o super-homem. A vida dele não é a vida dele, porque ele já se despersonalizou. Ele é o super-homem. Ele vive em função de manter aquela imagem que para ele é a imagem ideal. Mas é uma imagem na qual ele se perde a si mesmo. Olha o Evangelho quando fala. Aquele que quiser ganhar a vida perderá a sua alma. Se eu quiser ser igual ao outro, eu perco a minha alma. É despersonalização. Daqui a pouco eu já não sei mais quem sou. Não sei mais quem sou. Então, esse chamado complexo de inferioridade é uma crença que foi construída. E o indivíduo se prende nessa baixa autoestima, ou seja, tem um conceito negativo sobre si mesmo, que foi instalado. Mas como é que muda isso? Precisa trabalhar isso. Às vezes já foi fazer tratamento e nada mudou. Não mudou por quê? Porque não mudou a visão que eu tenho sobre mim ainda como um ser imortal. Não acessei a minha espiritualidade, porque eu ainda continuo vivendo da aparência. E aquela aparência não me satisfaz. Eu não quero ser assim. Eu quero ser diferente. Olha só aqui, ó. Então tem lá o adulto lá com o dedo de enriste. Olha a responsabilidade que nós temos para educar uma pessoa. Olha a responsabilidade que nós temos. Certa feita, no trabalho mediúnico, manifestou-se um espírito que no mundo espiritual ele se apresenta, né? E ele, no primeiro momento, ele trazia alguns tipos de transtornos, pelo que se parecia, se mostrava. Algumas dificuldades. E ele se comunica e ele diz assim, né? Que ele já tinha despertado no mundo espiritual e que ele percebeu que ele não era aquele corpo que ele havia deixado, limitado. E que ele percebeu como ele tinha, sabe, uma liberdade de movimento, de raciocínio, enfim. E ele disse assim que ele tinha uma vontade muito grande se fosse possível. Olha a frase dele estabelecida nesse momento. Eu gostaria de dizer para minha mãe que eu nunca fui burro. Ele está no mundo espiritual. Veja como para nós é importante medir as nossas palavras. Porque o peso que tem, vamos pensar, esse espírito teve uma experiência encarnatória num corpo, provavelmente com algumas limitações, e passou a viver dentro de uma experiência onde a família ou a mãe o tratava daquela maneira. Você não vai conseguir, você não pode, você é burro, você isso, você é aquilo. E ele desencarna, chega ao mundo espiritual e ele diz: a única coisa que eu gostaria de dizer é que eu não sou burro. Então, essa imagem aqui, ela fala muito acerca de como devemos lidar. A baixa autoestima pode ser consequência de ecos que ocorrem em nosso mundo interno como resultado do que é dito sobre nós na fase da infância, na fase da adolescência. Então, o bicho pega, né? Mas não é que a gente quer, tira do sério, né? E está ali gravado em nós.
Não preciso falar, mas cada um olha para si, não tem um eco, uma voz interna que fala, você, você. Ou aquilo ali, veja o teu irmão como é inteligente e você não aprende nada. Como educar os nossos filhos? Não existe manual, né? Eu chego lá e digo, educa-se assim. Mas para que eu possa entrar nesse processo de educar ao outro ser, eu preciso educar a mim mesmo. E aí vem aquela máxima de Jesus, que nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Se eu escuto, eu vou contar uma história, eu sempre gosto de contar minhas histórias. Eu sou de uma família de 8. Vocês já perceberam que eu falo pouco, né? Vocês também já perceberam que eu falo baixo, né? E eu era assim, né? Em casa era aquela falando alto, aquela coisa toda. A minha família, minha mãe, meu pai, cala a boca, Gralha, que voz irritante, fique quieta. Eu cresci ouvindo isso. Eu poderia ter ficado com essa crença e nunca mais. Mas depois, na fase adulta, eu pensei cá com meus botões, como dizem, né? Eu comecei a trabalhar, me convidaram para algumas atividades, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. Foi assim que eu comecei na casa espírita, não tinha ninguém para ler, vou eu a metida. E gostei, porque eu gostava de falar. Gostava, não gosto. Vai lá. E continuou. Agora pense, se eu tivesse pego aquilo, você é uma gralha, você fala alto demais, pare de falar, fique quieta, o que teria acontecido? Qual o rumo que eu teria dado na minha vida? Adoecido, provavelmente. Porque todos nós temos, como nós estamos falando no curso, um talento, quer dizer, algo que nos dá a condição de seguir adiante, aprendendo e servindo. Então, quando nós não percebemos os ecos interiores, ou se nós aceitamos esse eco interior, a minha vida para. Eu não vou tentar mais, eu não vou fazer mais, eu não vou, mas eu vou sofrer. Porque eu fico com aquela energia contida, mas não vou fazer porque eu não consigo, não posso, não dá, me disseram que isso é ruim. Desvalorização de tudo sobre tudo que a criança faz. Você não vai fazer, teu irmão é melhor. Imagina, minha família sempre teve isso. Comparação com outra pessoa. Comparar. Destempero dos cuidadores, projetando na criança seus problemas emocionais. Isso aqui é importante. Cuidadores é todos, pai, mãe, avô, avó, pessoas, tia, tio, familiares e tudo mais. Que tem problema e joga na criança. Às vezes está irado, está lá bravo com o irmão, com a irmã, com o pai. A criança passou ali, leva a bordoada. Nós projetamos no outro. Que vida infeliz, você não devia ter nascido, que olha como é que é a minha vida agora. Existe muito disso. Que nós projetamos no outro aquilo que está ali no incomodando. Que geralmente é na fase infantil. Conflitos familiares, crises no casamento. Olha como é importante nós termos essa visão, essa percepção sobre nós mesmos e ver qual é o eco que me conduz, que me guia na minha vida. Porque ele vai se refletir em todos os campos da minha vida. Desde o meu campo íntimo, pessoal, na minha baixa autoestima, no meu relacionamento com a minha família, com filhos, com vizinhos. É ele que está sempre na frente. Sempre na frente. Porque o nosso, esse eco ali, faz com que nós nos movamos sem perceber que estamos sendo conduzidos por algo que é nocivo. Foi dito. É uma frase de Adler. Não importa o que disseram de você ou fizeram para você, importa o que você faz de você hoje. Eu decido ficar ouvindo aquela voz interna o tempo todo de forma negativa, ou eu escolho dizer, quer saber? Me permita voar. O que é isso? Eu sou assim e amo a pessoa que eu sou. Já começamos a mudar a ideia do conceito que eu tenho sobre mim. Então, falta de apoio emocional diante das experiências infantis. Porque é o que nós vemos principalmente hoje em dia. Gente, o alerta da tecnologia dos celulares.
Quantas crianças estão sendo encaminhadas para tratamento e você coloca a criança ali, dá vontade de dizer para a criança, fique bem, vai dar tudo certo. Vamos chamar quem realmente está adoecido, os pais. Porque os pais não têm tempo para os filhos. Dão o celular e está tudo resolvido. E aí essas crianças, né, não têm o apoio emocional. E não é difícil de acontecer. Ligam, preciso de atendimento para o meu filho. Ah, preciso de atendimento do filho, perfeito. Então vem. Traz os pais, o pai, porque meu filho, pois é, fica isolado, sozinho, conversa, não é isso. Engraçado. Aí coloca pai e filha junto numa sessão de família. Pai e filho. Aí tem aquela frase, o que você gostaria de que eu te dissesse? Uma frase assim. Aí bota o pai falando, porque o menino diz assim, pai, como é que você quer que converse com você se você só está olhando no celular o tempo todo? Quem era o problema? E nós temos que tomar cuidado, porque todas as nossas relações agora, né? Em decorrência das encarnações anteriores, quando nascem, já trazem sua própria bagagem espiritual, cujo conteúdo é variável para cada um deles. Então, quando nós reencarnamos, nós já trazemos as nossas tendências do passado. Nós já trazemos. E a proposta de estar dentro de um contexto familiar é justamente para que nós nos ajudemos mutuamente. E a ideia é essa, o projeto é esse. Então, quando o indivíduo chega, por exemplo, eu tenho 3 filhas, uma não é igual à outra. Cada um tem as suas tendências, as suas carências, os seus talentos. Cada um tem. O problema é que muitas das vezes nós, por não saber, acabamos não percebendo e querendo tratar tudo do mesmo jeito. Tudo igual, né? Como diz. Mas nós somos o resultado de várias experiências. De várias experiências. Aí vai dizer assim, aqueles que vivenciaram situações difíceis e traumatizantes, por certo, serão as crianças e os jovens com problemas mais complexos a serem resolvidos, requisitando dos pais maior cota de paciência, compreensão e conhecimento. Olha o conhecimento como faz a diferença. Que você olha as 3 todas iguais. Não, elas não são iguais, elas são diferentes. Mas por que elas são diferentes? Porque são espíritos com bagagem diferente, com tendências diferentes. Então já começam a mudar a percepção acerca daquela pessoa que ali está. E veja como isso é importante para nós. Nós trazemos traumas de vidas passadas. Por exemplo, aquele muito introspectivo, sabe aquele que não fala, que fica quietinho ali. Você vai, provoca, e filho, fala, como... e ele continua ali. Ele traz coisas lá de trás. Aquilo às vezes exagerado, né? Que faz. Quem é ele? O que ele viveu? O que ele traz? Aquele que tem as tendências de matar o bichinho, arrancar a perna do grilo, não é? Arrancar a perna do grilo. Eu lembro, tinha um vizinho lá que ele arrancava, pegava a gente é criança, olha aquilo, acha maravilhoso. Amarrava uma cordinha e uma caixinha de fósforo para o grilo sair andando. Parecia uma carrocinha assim. E nós, a gente é criança, a gente achava, que lindo. Depois, meu Deus do céu. É uma tendência. São tendências aquela criança que estapeia, que volta e meia vai dar um tapão na cara da mãe. É uma tendência, precisa ser corrigida, precisa ser educada. E é isso. Porque ele não veio ali, não se fez no momento da concepção. Não, ele já veio com essa bagagem. Por isso que somos todos diferentes. Pode ter uma família gigante, mas nós somos todos diferentes. Aí tem essa coisa, eu acho muito bonitinha, que diz, então, doutor, o que eu tenho? Você sofre de baixa autoestima. Imagina, eu não mereço uma doença tão bacana. Você vê a pessoa com baixa, não mereço, eu não mereço. Não mereço uma doença tão legal, né?
Parece eu quando fui no médico, o médico me deu a notícia, a senhora teve um glaucoma maligno. Eu falei, nossa, que nome bonito. Não podia ter só glaucoma? Tinha que ter um maligno para combinar com a personalidade. Ele deu risada, né? Mas é isso mesmo, né? A pessoa de baixa autoestima, ele sempre vai achar que ele não é merecedor de nada de bom na vida. Tudo que ocorre para ele ali, por pior que seja, ele diz, não, mas eu nem mereço isso pior. Mas é o eco, esse eco interno, as crenças do passado, as experiências do passado. Aí é isso que falei ali agora há pouco do Sartre, né? Jean-Paul Sartre que disse, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Eu posso guardar aquilo e ficar remoendo a vida toda. Chego lá no final da vida, olho para trás. Oh, mas eu não fiz nada. Perdi um tempão só lamentando, não me punindo, porque o outro falou, porque o outro... Dilma, esse Sartre aí é ateu, né? Não, que eu sabe, ele é humanista, mas não sei se ele é ateu. É. Na realidade, são pensadores, né? Nós não podemos pensar em ateísmo, vamos pensar que pessoas que estão em busca de entender isso que falam de Deus. Mas o importante é que nós pensarmos assim, que ele traz essa frase para que nós reflitamos mesmo, né? Não adianta eu ficar o tempo todo lamentando. Ah, porque eu sou assim, porque é minha mãe. Nossa, eu tenho trauma. Meu pai me batia. Tudo bem, nós tivemos uma experiência e vivemos isso. Mas eu não preciso carregar isso a vida toda. E nem ficar culpabilizando os outros o tempo todo. Eu sou assim porque? Não, eu sou assim porque agora eu escolhi ser assim, porque eu posso mudar. Eu posso mudar. Em vez de calar, eu vou usar a minha fala para algo produtivo. O meu talento para algo produtivo. Vou ser quem eu realmente sou. Sem medo, sem receio, porque é isso que nós precisamos fazer. Nós temos uma proposta de nos desenvolver, ou seja, de evoluir, de progredir. Mas aquele que prende uma bola de ferro com uma corrente no pé, lamentando sempre o passado, fica caminhando a passos tão curtos, dificultando a estrada e adoecendo, complicando a vida. Aí nós vamos lembrar daquilo que os Espíritos nos dizem. Muitas das vezes, muitos de nós passamos ao mundo espiritual como suicidas inconscientes. Porque nós achamos que suicídio é aquele que age diretamente eliminando o corpo. Não. Nós também, pelo nosso pensamento, pelas nossas ações, podemos passar a parte espiritual como suicídio inconsciente. Porque eu entro num processo de baixíssima autoestima, de um pensamento e um sentimento negativo pesado que eu vou causando o quê? Desgaste do fluido vital, que é o que dá a energia para o corpo material, para que nós possamos viver e aqui progredir, e no fim das contas chego do lado de lá. Porque não mudei o pensamento e o sentimento acerca do quê? De mim mesmo. De mim mesmo. Como desenvolver uma autoestima elevada? Primeiro, autoconhecimento. Como que é essa história de autoconhecimento? Apesar de nossa aptidão para analisar o mundo atual e comentar sobre ele, nos embaraçamos quanto à compreensão de nosso mundo íntimo. Assim, por resistirmos em reconhecer muitas das fragilidades e limitações que ainda possuímos, mal conseguimos falar de nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. Mal sabemos quem realmente somos. Nós temos uma dificuldade de falar. Por que nós não falamos? Porque nós não queremos ser julgados. Nós não queremos ser julgados. Mas se eu falar que eu estou triste, que eu estou aborrecida, ou que eu penso, o que vão pensar de mim? Então o autoconhecimento, às vezes, é barrado justamente porque nós nos limitamos. Nós não queremos que o outro nos veja como nós realmente somos. Autoaceitação. Vamos lá. Autoaceitação consiste na liberdade de ser, de pensar e de agir. Porém,
com consciência elevada. Com isso, controlamos melhor nossa própria vida, porque nos livramos da dependência doentia, da consideração e aprovação alheias. Existe um ponto que eu sempre trago, que eu acho muito importante, que sim, tem as crenças que eu construí, esse eco interno, fruto da experiência familiar. Esse é um ponto importante, agora eu lembrei. Existe um ponto muito importante que também faz eco em nós. A cultura religiosa. Nós estamos falando contra religião nenhuma, falando de cultura religiosa. Se nós pensarmos que nós já tivemos várias encarnações, já vivemos dentro das outras religiões e aprendemos o que outras religiões ensinaram. Quando nós começamos a estudar, eu me lembro que eu era criança, né? Minha avó levava nós para fazer a primeira comunhão, essas coisas. Então eu tinha lá os pecados, né? Tem os pecados originais, Adão e Eva, e os pecados capitais. Tem um pecado capital que nós aprendemos e carregamos até hoje. Quem sabe qual é? Que trata de questão de autoestima. Ninguém fez primeira comunhão. Não estudaram o catecismo. A soberba. Orgulho. Então, por exemplo, se eu chegar assim e disser assim, nossa, eu me acho tão inteligente. Nossa, isso é soberbo, isso é pecado, isso não pode. Nossa, eu me acho tão inteligente, tão bonito. Não, isso aí é pecado. A cultura religiosa sempre nos ensinou que nós não devemos pecar. E aí vem essa listinha, entre elas tem a soberba. Significa dizer, nunca fale bem de você, porque isso é arrogância e é orgulho, isso é pecado. Então, se a pessoa chega e diz assim, nossa, mas como é que você sabe? Não, eu não, imagine, eu não sou. Nossa, como você é não, eu inteligente, você sim que é inteligente. Nós não falamos bem de nós. Nós não falamos bem de nós. E nos sentimos mal quando olhamos no espelho e dizemos, nossa, hoje eu estou poderosa. Ah, não posso, porque isso é pecado. Essa é uma questão fundamental. Então, eu sempre digo assim, eu adoro fazer prova. Adoro dizer para todo mundo que eu tirei 10. Porque à medida que eu fui compreendendo que o maior mal que nós podemos fazer não é ter na nossa existência, não é o que os outros digam para nós, mas é o que eu penso sobre mim. Se eu fico falando para mim mesmo, não, eu não sou inteligente, não sou bonita, eu não sou. Uma vez eu fui cabeleireiro, gosto de fazer consulta com psicólogo, né? Sentou na cadeira do cabeleireiro, se ele sabe que é você, pá, acabou-se. Você vai fazer uma sessão ali e não pode cobrar, né? E eu lá no salão, lá fazendo o cabelinho muito da bonita, né? Lá bem em cima. E ela lá, ai, eu preciso, não aguento mais, tomando remédio todo dia, mas também veja como é que eu estou. Gorda, esse cabelo desgrenhado, não sei o que. Eu falei, ah, misericórdia. Eu falei, escuta, eu vou te dar um conselho. Eu vou te dar um conselho e eu quero que você carregue esse conselho para toda a vida. E não vou cobrar, vai ser de graça. Vou te dar um conselho. Todo mundo pode falar mal de você. Menos você. Você tem espelho na tua casa? Olha lá no espelho e diga, guria, mas você tá bem, hein? Tá bonita, olha só que maravilha. É isso, é uma terapia do espelho. Agora, se eu que devia estar me amando, estou me maltratando, tem alguma coisa errada. Porque amar a Deus é isso. Eu não sou filha de Deus, eu tenho que amar esse serzinho que está aqui, porque é uma criação divina. É uma criação divina. É justo eu ficar me... Lembra do tempo quando alguém pecava, entre aspas, que se fechava lá e ficava se autoflagelando, eu sou ruim, eu sou feia, não presto, bate, deixa eu bater. Não, gente, isso não existe mais. Amar o ser que somos. Isso é tão importante para a nossa vida. E ali, ó, ficamos esperando que o outro diga. Ai, será que alguém vai dizer que eu estou bonita hoje? A história do bolo, eu sempre falo, né? A gente que é cozinheira sabe, né? Se lasca na cozinha fazendo comida.
E daí põe a comida e fica esperando que alguém diga que ficou bom. E aquela história vocês conhecem. A gente leva 1 hora, 2 cozinhando, come em 10 minutos. Tchau, mãe, tô indo, fui. Nem muito obrigado. Mas não é verdade. As mulheres que cozinham sabem disso. Eu aprendi. Falei, peraí. Tudo que eu faço, coloco na mesa, eu como esse meu bolo ficou bom, gente. A minha comida está muito gostosa. Adoro. Aí eu adoro comer salada de sardinha. Meu marido detesta. Aí eu faço o prato bem bonito, é a única hora que eu mando de fotografia, mas porque eu sou boazinha. Tiro uma foto e mando. Olha que você tá perdendo minha salada de sardinha. Gente, é isso, a vida é isso. Sabe? Fale de você, elogie o que você faz, valorize o que você faz. Isso é saúde. É saúde. A salada de sardinha é máximo, né? Mas é verdade, eu digo adoro. Ai, como fica boa a minha salada de sardinha. Muitos são os indivíduos que esperam as outras pessoas valorizarem neles aquilo que nem eles próprios conseguem reconhecer em si. Essa frase. Mas o certo é que quem se subestima sempre precisa de um outro alguém ao seu lado para validar sua pessoa. Por isso nós criamos aquilo que se chama dependência emocional. Dependência emocional em relação a pai e mãe, dependência emocional em relação a marido e esposa, dependência emocional com relação a filho. Estou sempre dependente do que o outro diga. Você. Por isso que nós estamos sempre atrás do amor. Estamos num relacionamento e dizendo, você tem que me amar. Só que o outro é outro. É individualidade. Ele está lutando também para aprender a se amar. Mas enquanto ele não disser que me ama, eu entro numa tortura. Não. Se ele precisa de um outro, então alguém ao seu lado para validar sua pessoa. E quando não obtém aquilo que suas expectativas anseiam, acaba por se sentir emocional e moralmente diminuído. Veja como é sério e atual esse tema, né? Como nós vemos pessoas dependentes de medicação para poder viver a pílula da felicidade. E não percebemos que a felicidade é aqui dentro. Sou eu que construo. Não é orgulho alimentar uma autoaceitação genuína e profunda. Não tem nada a ver com orgulho, gente. Soberba, não tem nada a ver com isso. Por quê? Quando ela se alia à autoestima, mais eficientemente nutrimos sentimentos de vivacidade e contentamento. Mais respeitamos nossa própria individualidade. Tanto isso é uma realidade que no Evangelho de Mateus 13:44, Jesus assim se pronuncia. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. É bastante estimulante vivenciar a alegria de encontrar tesouros, às vezes, tão escondidos no próprio íntimo. Uma autoestima elevada nos permite transitar pela existência com maior satisfação. Nós temos tantos tesouros escondidos de nós e que por uma razão ou outra, porque queremos ganhar o mundo, nós não percebemos que eles existem ou tentamos sufocar esses tesouros. Tesouro maior que nós possuímos foi na nossa própria criação. Já começou ali. A partir dali, o projeto para nós, para todos nós, é a perfeição. E trazemos cada um de nós as sementes necessárias, os germes necessários, as virtudes. E que devemos olhar e dizer para cada virtude nossa, hoje eu aprendi um pouco mais, estou mais paciente, né? Às vezes eu vejo o Espírita dizendo, nossa, nós temos um longo caminho ainda para a perfeição.
Não, se alegre por agora. Olha como eu melhorei. Hoje eu não disse um palavrão. Não xinguei ninguém. Dei bom dia pro vizinho. Olha como eu avancei. Beleza, gente. Estou melhor, como disse o seu Pedro agora há pouco. Estou. E é isso. É essa alegria por existir e gratidão a Deus. E cuidando da nossa saúde mental. Através da compreensão de que nós, tem uma frase de Rogers, que é humanista, que ele diz assim: nós, para Deus, nós já somos perfeitos. Só nós não sabemos ainda. Nós somos perfeitos para Deus, mas nós não sabemos. Ou buscamos a perfeição lá fora, querendo ser uma cópia imperfeita de alguém, né? Ou desperdiçamos a oportunidade porque não queremos, de alguma maneira, permitir que esses tesouros ou esses talentos, né, se apresentem, escondendo de nós mesmos, não acreditando naquilo que nós somos capazes de fazer. E nós somos capazes de fazer muita coisa, como diz Jesus. Jesus disse que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Então, veja o quanto nós podemos. Que nós podemos ser felizes, sim. Não é uma coisa falsa, ilusória, não. Porque a felicidade está no autoconhecimento, reconhecer-se a si mesmo como um filho amado, como capaz de fazer coisas muito importantes, coisas boas. Não precisa ser uma coisa grandiosa. Mas se você fizer uma salada de sardinha, você vai ficar feliz. Se não for salada de sardinha, pode fazer de ovo também, não tem problema. Sabe, se alegrar por aquelas coisas que são pequenas e que nós perdemos de vista. Por que perdemos de vista? Porque passamos a nos enxergar de uma maneira totalmente distorcida. Não, vamos resgatar a pessoa que nós somos, dentro da capacidade que temos de realizar, de fazer, de conquistar, de contribuir de uma forma ativa para essa sociedade, não sendo mais um peso na sociedade, que precisa ser arrastada, né? Parece aquele hard, ó vida, ó céu. Lembra desse desenho? Hard, adorava assistir. Adorava. Então, auto-amor, o reconhecimento de que somos filhos amados por Deus, que nos criou e nos dotou da inteligência e capacidade de construir coisas belas em nosso benefício, que vai se refletir para o outro. Mas eu não posso ficar esperando que o outro faça coisas belas para mim. Ah, porque eu não sou amada. Faz a refrão daquela música, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa. Olha só. Aí que fica naquilo, né? Coisa triste, né? Vamos botar uma música linda. Capacidade de construir coisas belas em nosso benefício, utilizando-nos de todas as potencialidades que possuímos para alcançar essa perfeição. E nós temos, que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Ame-se, o próprio Cristo disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Porque se eu amar o próximo e não me amo, eu tenho alguma coisa errada. Você não está amando o próximo, não. Né? Deus não escolhe a quem amar. Ele ama a todos e você é uma centelha divina do Criador. Portanto, ame a si e ao seu semelhante. Comece amando você. Amando você. Do jeitinho que você é. Fé. A baixa autoestima sempre nos inclina às escolhas inadequadas. Perda de oportunidade, gente. Quanta oportunidade a gente perde porque não acredita. Né? E há um persistente sofrimento íntimo, porque se sente fracassado. Ah, eu perdi a oportunidade. Ah, eu sou... Pronto. Né? Por quê? Mais veementemente, passamos a tomar decisões movidos pela insegurança e pelos mais variados tipos de medos, da solidão, de sermos incapazes, da opinião alheia. Bloqueia, né? Bloqueia. Uma autoestima elevada favorece a autoconfiança e uma visão mais positiva e consistente de nossa própria realidade,
nos impelindo à busca de maiores níveis de excelência e de felicidade em nosso dia a dia. Sabe? Para frente e para o alto. Isso é evolução, é progresso. Eu não posso ficar parado, lamentando a vida que vivi, a vida que tive, o que fizeram para mim ou o que não fizeram para mim. Não. Cada conquista tem que ser festejada por nós. Tirou uma nota 10? Espalhe para todo mundo. Sabe? Nossa, tirei uma nota 10, que legal. É por aí que nós devemos caminhar. Pensamentos. Tudo provém dos pensamentos. Procure ficar do lado dos pensamentos construtivos e saudáveis. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher bem os pensamentos negativos, mas eu ponho uma vírgula e digo mais. Eu sou legal, eu sou bacana, eu posso, eu consigo, eu vou chegar lá. Agora, se você puser um ponto no pensamento negativo, é ele que fica. Eu gosto muito mais da vírgula do que o ponto final. A vírgula me dá condição de mudar. Então, construtivos e saudáveis, e eles o levarão para portos mais seguros. Substitua os pensamentos negativos por outros mais positivos. Em vez de ponto final, vírgula. Se acreditarmos que, apesar de nossos medos e limitações, merecemos o bem e a plenitude íntima, certamente nos empenharemos nessa conquista. O pensamento é criador, está lá no Livro dos Espíritos. Pensamos, criamos. Olha o potencial que nós temos. Mas quem determina é o pensamento. É aquilo que eu penso. Então, dos bons hábitos. Cultive bons hábitos. Habitue-se a ter seus momentos de paz diariamente. Leia o Evangelho de Jesus e a receita perfeita. Medite sobre o seu conteúdo. Faça uma prece profunda e prossiga com otimismo na vida. Perseverança. Persevere na direção da autoestima saudável, quer dizer, do conceito que eu tenho sobre mim. E ela virá progressivamente. A chegada depende do esforço de cada um. Cultive bons pensamentos e não saia deles. As pessoas com autoestima elevada não falam muito de si mesmas e de suas conquistas, mas ouvem e se alegram com as realizações dos outros. Olha que legal. Aprendem com eles, com humildade e sem alarde. Os erros e acertos são dois lados da mesma moeda. Quando erram, sabem pedir desculpas, não se justificam, mas aceitam e aprendem com os erros. Isso os fortalece e os torna pessoas melhores. Então são regras assim, né? Ou são meios que nós temos de começar a trabalhar a questão da nossa autoestima, mudando a nós mesmos, né? Primeiramente, é lógico, sempre olhando para nós com aquele carinho, ter carinho. O Arilio Cerqueira fala isso. Lide com você com amorosidade. Não fique se maltratando, falando mal de você mesmo. Não. Lide com amorosidade. E a partir dali, a gratidão pela vida. Sabe quando você abre a janela e diz, meu Deus, muito obrigado. Olha o tempo que você teve para gastou, né? Não gastou não, investimento de Deus. Para eu estar aqui. Gratidão sempre. E segue aqui, né? Então, a autoestima. A autoestima é um recurso nato em todo ser humano. Alguns a encontram com maior facilidade, outros demoram um pouco mais. Somente olhando para dentro poderemos absorvê-la, e quando isso acontece, ela se manifesta na forma de uma luz que guia e ilumina nosso caminho. Essa é uma frase de um personal. Jesus diz lá no Evangelho, brilhe a vossa luz, e nós insistimos em apagá-los ou esconder. Brilhe a vossa luz, tenha prazer na vida, ame a vida, ame a você, agradeça a Deus todo dia. Gratidão, Senhor, porque estou aqui tendo essa oportunidade maravilhosa de aprender e de ensinar, de conviver com todos aqueles que cruzam o meu caminho. Que bom, Jesus, que é estar contigo nos teus ensinamentos e ensinando que eu devo me amar. Porque a partir do momento que eu entendo o que é o amor para comigo, eu vou entender o que é amar o próximo. E aí eu vou entender o que é amar a Deus. Porque se eu não sei o que é esse amor, como é que eu vou amar o próximo? Por obrigação? Não vale. Amar a Deus. Piorou, né?
Porque daqui a pouco, na primeira dificuldade, já briga com o dedo. Ah, não quero mais saber de você porque você não me ajudou. Não. Comece o amor aqui. E esse amor vai se refletir na tua vida. De uma forma maravilhosa. Vai se refletir para as pessoas que você ama. E você vai carregar esse amor com você sempre. Não importa aonde você esteja. Então, nunca falem mal de vocês mesmos. Não faz. Lembre, a Tilma falou que não pode. Sempre falem bem de vocês. Então vamos encerrar. Buscando a presença divina desse Pai amoroso que tanto nos ama, desse Jesus que guia os nossos passos, iluminando o caminho, nos ajudando nos momentos de dificuldade, nos dando a mão amiga que nos sustenta na hora do cansaço. Agradecemos, Senhor, porque hoje sentimos que nunca estivemos sozinhos e que nunca estaremos. E que na hora mais dolorosa da nossa vida, estás sempre presente, nos carregando nessa estrada complicada e difícil que temos que atravessar. Mestre Jesus, neste mundo de prova e expiação, onde vemos, Senhor, a dor e o sofrimento, vemos, Senhor, quantos são aqueles que choram, que padecem grande desespero. Vemos, Senhor, aqueles torturados pela culpa, ou aqueles que se escondem na escuridão com medo de Ti, que se comprazem no mal. Onde vemos ainda, Senhor, a necessidade de vencer o seu irmão pela guerra, não compreendendo que somente a solidariedade e a fraternidade é capaz de transformar e trazer a felicidade. Neste mundo, Senhor, onde ainda existe tanta da ignorância acerca do amor do nosso Pai, rogamos a Tua bondade infinita, que se derrame, trazendo a paz, o consolo, o conforto, enxugando lágrimas, Senhor, balsamizando aqueles que estão adoecidos, dando a luz àquele que caminha na escuridão, trazendo a boa palavra para aquele que ainda não compreende que praguejar de nada adianta, ao contrário, que a palavra seja a luz no caminho de todas as criaturas, e aonde faltar, Senhor, esta luz, em cada coração, que ela se faça através da Tua presença amiga, através dos amigos espirituais. Sê conosco, Senhor, nos guiando os passos, nos intuindo, nos inspirando, porque aqui estamos porque queremos seguir-te, Senhor, neste caminho do bem. Que a Tua paz se derrame, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Aguardemos então os seus lugares, serão